Bem, vamos começar a apresentação. O parâmetro atividade de água, ele é bastante conhecido na indústria de alimentos. Na indústria farmacêutica e na indústria de cosméticos, ele tem sido utilizado há pouco tempo, apesar de ser um parâmetro de bastante importância, relevância e auxilia bastante na formulação e no controle de qualidade dos produtos farmacêuticos e cosméticos. Então, iniciando a nossa apresentação, para vocês terem ideia de como utilizar este parâmetro na indústria. A atividade de água deve ser um parâmetro de desenvolvimento de produto através da geração de isoterma ou mesmo para a determinação da atividade de água ótima do produto ou atividade de água crítica do seu produto para saber para que seu produto tenha uma boa textura, tenha uma segurança e uma vida de prateleira muito boa. Uma vez determinado na pesquisa e desenvolvimento qual o valor da atividade de água ótima, transfere-se este parâmetro para o controle de qualidade ou a qualidade assegurada para que meçam o valor da atividade de água de cada lote ou de cada batelada do seu produto conforme a produção. O objetivo de uma boa formulação, de uma boa forma farmacêutica ou cosmética, é que o seu produto tenha robustez, tenha estabilidade, tenha uma boa produtividade, que seja de fácil dissolução e tenha uma boa biodisponibilidade para o usuário. Então, partindo destes princípios, é claro que é um conjunto de ações para se ter um produto muito bom e substratos, proteínas, lipídios, minerais, micronutrientes, e eles têm em comum a água. E que água é essa? Vocês já pararam para pensar por que, se eu deixar o meu pó aberto, ele começa a empedrar? Se o meu comprimido não tiver uma boa embalagem ou eu deixá-lo aberto por algum tempo, ele amolece? Por que em dias úmidos o cabelo enrola e arma e em dias secos o cabelo fica mais confortável? Vocês já se perguntaram por que a maquiagem mofa? Tudo isso também é devido ao equilíbrio entre as camadas. Tudo vai acontecer no equilíbrio da água, em que ela vai de um lugar mais úmido para um lugar mais seco. Se a sua draja, por exemplo, tiver a parte do comprimido, a parte do pó, com uma atividade de água alta, e o seu drageado, a parte que envolve com uma atividade de água mais baixa, o que vai acontecer? A parte de dentro vai tentar entrar em equilíbrio com o revestimento e vai romper a draja. Ela vai acabar quebrando. Se o seu pó não estiver em equilíbrio com o envoltório da cápsula, com a cápsula, também ele vai acabar melando ou acabar empedrando. Então, tudo tem que estar em equilíbrio de atividade de água para que se tenha uma boa ação do medicamento, uma boa ação do cosmético e que ele tenha um efeito desejado. Como esses produtos podem entrar em equilíbrio? A água sempre vai do local em que ela está em maior quantidade para o local em que ela está em menor quantidade. A velocidade com que esse equilíbrio vai acontecer depende da área superficial, ou seja, do tamanho das partículas. Se um produto é em pó, ele vai entrar em equilíbrio muito mais rápido do que se ele for um comprimido, por exemplo. Vai depender também da velocidade do ar, da temperatura e da pressão atmosférica. Nós estamos falando de água. E que água é essa? A água pode estar no seu produto de duas formas. Na forma de atividade de água e na forma de umidade. A atividade de água, um conceito, já não é tão novo assim, é uma definição de 1999, do encontro da Isopol,
em que se define. Medida de atividade de água é a medida do estado da energia da água em um sistema. É uma medida qualitativa. Nós vamos falar bastante disso. Em princípio, parece meio abstrato você saber o que é estado de energia da água, mas nós vamos desenvolver bastante esse tema. Um termo antigo que se usa bastante é água livre, mas a partir desse encontro em 99, foi determinado que atividade de água não é água livre e que esse conceito está errado. A umidade é uma quantidade de água presente em uma amostra. A umidade você pode fazer por peso seco, por balanças de infravermelho, com lâmpadas halógenas, por titulação. Por isso ela é uma medida quantitativa. A umidade é importante para você determinar em base seca ou em base úmida o peso do seu produto e a composição centesimal dele. A umidade não vai informar a vida de prateleira, por exemplo, do seu produto. Quem vai fazer isso é a atividade de água. Okay? Então, vamos lá. A atividade de água é igual ao estado de energia da água. O que significa estado de energia da água? Se eu tiver um becker com uma água normal, uma água destilada, e aproximar desse becker uma esponja, a esponja vai sugar esta água. Qual a diferença entre a água da esponja e a água do becker? Quimicamente, nenhuma. Ambas são H2O. Fisicamente, elas mudaram a propriedade. O estado de energia na esponja é diferente do estado de energia da água no becker. Se eu colocar essas duas águas para evaporarem, a água do becker e a água da esponja, ambas vão evaporar na mesma temperatura? Não. Por quê? A água da esponja, ela está presa dentro de uma matriz. Ela não está ligada, ela está lá por capilaridade. E isso dá uma energia diferente da água que está dentro do becker. Então, a atividade de água é esse estado de energia. Por definição, a atividade de água deriva de uma lei fundamental da termodinâmica, a lei de Gibbs, onde o potencial químico de um produto é igual ao potencial químico desse produto puro numa constante de gases e temperatura, num logaritmo neperiano da fugacidade. O que é essa fugacidade? Se eu tiver dois recipientes fechados, herméticos, num recipiente eu contenho uma drágia e no outro recipiente, até a metade, eu tenho água pura. Como eles estão fechados, o que é que vai acontecer? A fase gasosa vai entrar em equilíbrio com a fase líquida, neste caso, e a fase gasosa vai entrar em equilíbrio com a fase sólida. Ou seja, o que é esse equilíbrio? Quando evapora uma molécula de água, condensa uma molécula de água, certo? Entraram em equilíbrio. A quantidade de água, de atividade de água presente nesta drágia é igual à umidade relativa de equilíbrio desta fase gasosa. A atividade de água da água é igual à umidade relativa de equilíbrio da fase gasosa. Aqui, como eu tenho água pura, eu vou ter atividade de água 1, umidade relativa igual a 100%. Atividade de água, por definição, é a pressão de vapor da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água, numa temperatura e pressão constantes. Ou seja, é exatamente o que acontece na equação da fugacidade, onde a pressão de vapor da água na minha amostra é dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas na mesma temperatura, é igual à atividade de água. A atividade de água também é igual à umidade relativa de equilíbrio dividida
por 100. Só para a gente definir um pouco mais essa equação. A atividade de água é igual à pressão de vapor da água da amostra, dividida pela pressão da água pura, que é igual à fração molar. O que é a fração molar? É bem o princípio de química, é o número de moles da água, pelo número de moles da água, mais o número de moles do soluto. MS é igual a massa, dividida pela massa molecular do soluto. Aqui eu fiz este exemplo com dois açúcares, 2 carboidratos, sacarose e glicose. A mesma quantidade de sacarose e a mesma quantidade de glicose produzem atividades de água diferentes. Ou seja, 100 gramas de sacarose, eu vou ter 0,87 de atividade de água e a mesma quantidade de glicose, 0,78. O que significa isso? Que solutos com menor massa molecular, a glicose tem menor massa molecular do que a sacarose, abaixam mais a atividade de água. Então, se vocês querem abaixar a atividade de água do seu produto, procurem por solutos com menor massa molecular. Então, uma vez definida a equação de atividade de água, nós temos que a atividade de água sempre vai ser um valor menor do que 1, porque 1 é a atividade de água da água pura. E todos os outros produtos terão atividade de água mais baixa. Quanto mais desidratado o produto, menor a atividade de água. Quanto mais fresco for o produto, maior é a atividade de água. Por que nós recomendamos medir a atividade de água? É o mais conhecido de todos, é para prever o desenvolvimento microbiano. Também, a atividade de água, com o valor da atividade de água, é possível avaliar as reações químicas, a vida de prateleira do seu produto, determinar a estabilidade física, definir qual a melhor embalagem para proteger o seu produto, verificar se o seu produto vai ter transferência de umidade entre os ingredientes, verificar o intercâmbio da umidade com o ambiente e fazer a curva de isotérmicos. Eu estive, na semana passada, em uma indústria farmacêutica no estado de Goiás e me pediram a bibliografia onde estaria descrito na USP, na farmacopeia americana, sobre atividade de água. Então, eu coloquei aqui a bibliografia da USP, né? É esse capítulo, ok? Essa minha é da USP 34, já tem uma nova versão de 36, ok? Eu fiz uma tradução sintética do que cita na USP. Então, a medida da atividade de água para otimização das formulações dos produtos, para melhorar a eficácia antimicrobiana de sistemas de conservação. Um outro item citado na USP, para a medida de atividade de água, é a redução da degradação dos princípios ativos sensíveis à hidrólise química dentro da formulação dos produtos. Ou seja, a água pode degradar mais rapidamente, dependendo da quantidade de água, os princípios ativos do seu produto. Um outro item citado é a redução da suscetibilidade das formulações, principalmente líquidos, pomadas, loções e cremes, quanto à contaminação microbiana. E a atividade de água é uma ferramenta para justificar a redução da frequência dos testes microbianos. Ou seja, se o seu produto estiver abaixo de um determinado valor de atividade de água, você pode deixar de fazer alguns testes microbianos. Ok? Tem um capítulo específico na USP falando sobre quais são esses testes microbiológicos. Então, já que a atividade de água é muito conhecida na indústria farmacêutica e cosmética, com a parte microbiológica, nós vamos começar falando disso. Bom, a fonte de contaminação de um produto pode vir durante a fabricação da água,
dos próprios manipuladores e do ambiente fabril. E o produto acabado pode ser contaminado pelo consumidor ou mesmo pelo ambiente residencial. O produto contaminado, ele pode aparecer bolores, alterar a cor, a textura, a viscosidade, pode ter produção de bolhas pela fermentação e alterar o odor, né? Produzir voláteis com odor desagradáveis. Então, o desenvolvimento do micro-organismo depende de vários fatores. Da temperatura, do pH, do oxigênio, das condições ótimas para ele se desenvolver, inclusive da atividade de água. A atividade de água foi citada pela primeira vez em 1957 pelo Dr. William James Scott, um pesquisador australiano que trabalhou com estafilococcus. Ele cultivou estafilococcus em um mesmo meio de cultura, variando somente a quantidade de água. E o resultado foi que quando a atividade de água era bastante alta, 0,99, 0,98, o micro-organismo não tinha fase de latência, ele já entrava na fase exponencial e alcançava a fase estacionária com um número grande de micro-organismos. Já com uma atividade de água mais baixa, de 0,87, o micro-organismo apresenta uma fase lag, uma fase exponencial com menor quantidade de micro-organismo e na fase estacionária uma redução da quantidade de células viáveis. Então, o Staphylococcus aureus, hoje é sabido que abaixo de 0,86 ele não se desenvolve. É a atividade de água limite para ele se desenvolver. Ou seja, a atividade de água não é bactericida, não é fungicida. Ela diminui a quantidade de células viáveis, a célula fica um maior tempo em latência. Não vai matar o micro-organismo, e sim reduzir a sua proliferação. Um produto deve, portanto, ser produzido com todos os cuidados de fabricação, de boas práticas de fabricação, para não ter a contaminação. A baixa atividade de água vai prevenir sua proliferação. Aqui nós temos uma tabela com as bactérias de importância para a saúde pública e seus limites de desenvolvimento. A maioria das bactérias, elas se desenvolvem em atividades de águas mais altas. Só as halofílicas é que conseguem se desenvolver em atividade de água um pouco mais baixa. Mas a maioria das bactérias patogênicas, então, precisa de uma atividade de água alta para se desenvolver. Os bolores ou os fungos já conseguem se desenvolver em uma atividade de água mais baixas. Ou seja, um monascos, ele é o bolor que se desenvolve numa atividade de água mais baixa, 0,61. Ele é bastante xerofílico. Abaixo dessa atividade de água, não há desenvolvimento microbiano nenhum. Aqui alguns exemplos das leveduras. As leveduras são como os bolores, elas são menos exigentes em atividade de água. Aqui eu também tirei da farmacopeia americana alguns exemplos de produtos, atividade de água e possibilidade de desenvolvimento microbiano. E aqui quais são os testes recomendados. Os produtos com atividade de água bastante baixa não têm proliferação microbiana e não é necessário teste microbiano. Essa tabela foi retirada de um artigo nacional. Coloquei aqui só para vocês verem como é feito o grau de risco deste produto, qual é a característica. Por exemplo, um produto tem o grau de risco 1, ele é um risco baixo, né, por possuir atividade de água muito reduzida. E aqui alguns exemplos, os lipídios, os óleos, os ésteres. Um risco de grau alto, 4, são produtos aquosos. Okay? Bom,
mudando de atividade de água para atividade de água, a influência da atividade de água nas reações químicas e bioquímicas. Nós vamos ver a influência dela na oxidação lipídica, no escurecimento não enzimático, a degradação de nutrientes, atividade enzimáticas e no fluxo de pó. Na estabilidade química, a água vai influenciar a velocidade das reações, porque ela pode atuar como solvente, como reagente ou como um modificador do reagente. O primeiro exemplo é da oxidação lipídica. É bastante interessante porque a atividade de água influencia muito na oxidação, ou seja, na rancificação do seu produto. Se o seu produto tem uma atividade de água muito baixa, abaixo de 0,2, geralmente os produtos liofilizados, produtos feitos por spray dryer, têm atividade de água bastante baixa. O que acontece? A água, quando é evaporada, ela sai do meio da matriz do seu produto, fica um vazio em que o oxigênio entra. Então, em baixas atividades de água, é mais fácil ocorrer a oxidação. Em produtos com atividade de água entre 0,2 e 0,5, diminui a velocidade de oxidação, porque a pequena quantidade de água funciona como uma barreira protetora à oxidação. Já aumentando o valor da atividade de água, acima de 0,5 até 0,8, a água aumenta a mobilidade dos reagentes, dos oxigênios e dos íons metálicos. Então, aumenta a velocidade de degradação. Já produtos com atividade de água muito alta, a água passa a diluir os reagentes e desacelera a oxidação. Então, se o seu produto é altamente lipídico, tem uma grande quantidade de lipídios, é interessante trabalhar na faixa entre 0,2 e 0,5 de atividade de água. O escurecimento não enzimático ou reação de Maillard. A reação de Maillard, para que ela ocorra, é preciso ter um grupo amino livre, um grupo carbonila, água e temperatura. Às vezes, nós queremos que ocorra essa reação de Maillard. Por exemplo, se eu estiver fazendo um caramelo, eu vou ter aqui um açúcar com água e temperatura, vou querer produzir essa cor caramelada, né, o hidroximetilfurfural. Então, ela é útil quando torna o produto aceitável pela cor marrom e pelo sabor. Só que a reação de Maillard também é prejudicial. Por quê? Ela dá um sabor amargo, um aroma indesejável, uma pigmentação escura e perda da digestibilidade ou solubilidade. Então, na maioria das pomadas, dos produtos, nós não queremos que ocorra essa reação de Maillard. Também se dá a redução do valor nutricional pela perda dos aminoácidos essenciais. Para prevenir a reação de Maillard, é necessário que, em relação à atividade de água, que o seu produto tenha uma baixa atividade de água, porque a 0,7, 0,8 de atividade de água é o pico máximo, onde se produz muito mais reação de escurecimento do que em baixa atividade de água ou muito alta atividade de água. Então, se você precisa evitar a reação de Maillard, tem que se evitar que seu produto tenha uma atividade de água entre 0,5 e 0,8. A degradação de nutrientes. A degradação de nutrientes se dá quanto maior a atividade de água, maior a velocidade da degradação do nutriente. Aqui nós temos um exemplo de uma vitamina C. É um estudo do Dr. Labuza, em que ele colocou a vitamina C em diferentes atividades de água. Quando a vitamina C estava com 0,32, uma atividade de água bem baixa, a velocidade de degradação foi bem baixa. Demorou muitos dias para que a vitamina C se degradasse. Já numa atividade de água
alta, 0,84, nem tão alta assim, a vitamina C se degradou em menos de 24 horas. Então, vitamina C não pode ser na forma líquida, nem na forma de pastas que tenham atividade de água muito alta. Vitamina C sempre tem que ser em produtos com atividade de água bastante baixa, ou seja, produtos em pós. Então, aqui é só um exemplo da vitamina C para se prevenir, para que ela não se degrade. O importante é que ela esteja sempre num valor de atividade de água abaixo de 0,5, o armazenamento seja feito em baixa temperatura e que ela tenha uma embalagem de proteção para ganho de umidade, seja por encapsulação ou por adição de uma fase gordurosa. Essa tabela esse gráfico foi retirada de um estudo feito a isoterma da degradação da vitamina C. Então, eu coloquei aqui para vocês verem que não é só manter em baixa atividade de água, você precisa traçar uma curva de isoterma, porque em 0,6, por exemplo, de atividade de água, na adsorção, a umidade é baixa. 0,6 na dessorção, a umidade é alta. Ou seja, uma vez que o seu produto absorveu água, não adianta você tentar desidratá-lo, porque ele vai manter uma umidade mais alta. E a velocidade de degradação mais alta. Essa tabela é um exemplo de várias vitaminas, lipossolúveis e hidrossolúveis, em diferentes temperaturas e diferentes atividades de água. Ao aumentar a atividade de água, aumenta a velocidade de degradação de todas as vitaminas. E a mesma coisa ocorre, aumentando a temperatura, aumenta a velocidade de degradação. Ou seja, vitaminas você tem que se prevenir de temperatura e de atividade de água. Atividade da enzima em função à atividade de água. Assim como os nutrientes, quanto maior a atividade de água, maior a velocidade de reação enzimática. Aqui tem um estudo feito com uma hidrólise de lecetina, ou seja, quando tinha uma atividade de água baixa, a lecetina se manteve íntegra. Ao mudar a atividade de água para 0,70, começou a sua hidrólise. Se a lecetina for mantida já numa atividade de água alta, a hidrólise já começa logo de cara. Aqui eu tenho alguns produtos, as enzimas que atuam sobre esses produtos, a temperatura e o limite de atividade de água. O que chama atenção aqui é a lipase, que numa faixa bem grande de temperatura, o valor de atividade de água é muito baixo e ela já começa a atuar em um lugar que não seja úmido. Então, a atividade de água é um mapa químico e bioquímico, onde você pode verificar vários acontecimentos. Aqui, então, atividade de água em relação à umidade ou a sua atividade, velocidade de ação. Então, esse mapa também foi traçado pelo Dr. Labuza, em que ele coloca, por exemplo, a reação de escurecimento, o crescimento dos micro-organismos, a velocidade de oxidação. Neste mapa você pode determinar, eu quero que o meu produto esteja nesta faixa, para evitar tudo isso. Ou, eu quero que o meu produto esteja nesta outra fase, para evitar reação de escurecimento, reação de oxidação e etc. O fluxo de pó. Um pó tende a absorver água muito mais rapidamente do que os outros produtos, porque ele tem uma maior área superficial e a sua atividade de água é baixa.
uma vez que o pó começa a absorver a água, ele vai acabar aglutinando. E, uma vez aglutinado, você não consegue fazer a compactação dele, o seu comprimido ou a sua maquiagem não vão ficar devidamente um produto bom. Então, o pó, para o estudo do pó, para a estabilidade do pó, é importante que esse pó tenha estabilidade química, estabilidade microbiana e estabilidade física. A estabilidade física é que ele tenha uma boa fluidez, que ele não tenha aglutinação nas paredes. A maioria dos pós para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética, é feita por spray dryer. Quando você faz o spray dryer, o seu produto ele fica no estado vítreo amorfo. Numa atividade de água baixa, vítreo amorfo, e ele está livre para escoamento. Se este seu produto atingir uma atividade de água crítica e sofrer uma transição vítrea, ele vai começar a formar aglomerados, certo? E vai impedir com que você, ou pode formar buraco, ou vai impedir que você consiga ter a fluidez dentro do seu funil e a compactação dos seus produtos, a produção do seu produto final fica comprometida. Então, para que não ocorra a aglomeração do seu pó, é importante você medir a atividade de água, manter o seu produto numa temperatura mais baixa e com pouco tempo de armazenamento. Aqui é uma isoterma traçada de vários produtos, vários pós, certo? Este azul é um leite em pó e demonstrando que cada produto tem um comportamento diferente de atividade de água com umidade. A atividade de água crítica do leite em pó, por exemplo, é de 0,45. A partir deste momento, ele deixa de ser um vítreo amorfo e começa a cristalizar e adquirir a umidade muito rápida. Essa bebida, uma mistura de bebida, por exemplo, ela atinge a transição vítrea numa atividade de água de 0,65. A partir deste valor, ele começa a aglomerar, empedrar e não se dissolve mais. Então, para evitar que o pó empedre e mantenha uma boa fluidez, é importante você saber qual é a atividade de água crítica do seu produto e manter esse pó abaixo da atividade de água crítica, utilizar embalagem de alta barreira, que evite a umidade, armazenar a baixa temperatura ou colocar sachês dessecantes dentro do seu produto ou adicionar antiumectantes. Produtos de duas fases, bifásicos, trifásicos, também é importante que mantenham a atividade de água nos seus vários componentes equilibrados, porque pode haver a migração da água de um componente para o outro. Então, se você tiver, por exemplo, um comprimido drageado, a atividade de água do comprimido tem que ser igual ao do revestimento para que a pressão de vapor do comprimido não rompa a casca, ou seja, não rompa o revestimento, o drageamento. Certo? A migração da umidade entre as camadas pode causar uma mudança na textura do seu produto e uma mudança sensorial, pode promover o crescimento microbiano, as reações de degradação e alteração organoléptica. O grande desafio é manter todos os componentes com a mesma atividade de água e retardar o processo de difusão dos componentes, colocar barreira entre as camadas ou em embalagens distintas. Aqui nós temos alguns exemplos de modificadores de atividade de água, né? Alguns sais, açúcares, umectantes, antiumectantes, plasticizantes. O que esses produtos podem fazer? Por exemplo, um antiumectante, esse slide eu peguei da apresentação da Maria Amélia Rodrigues, da empresa Arimos, em que ela demonstra, são pós, e se esse pó for
mantido numa umidade relativa alta, ele vai absorver a água ambiente na sua superfície. Este pó, ele acaba se unindo um ao outro e vai empedrando, formando uma massa sólida. O que ela recomenda é que se coloque sílica, tá? Como antiumectante. A sílica vai formar uma proteção em volta deste pó, mesmo em umidade relativa alta, a sílica absorve essa umidade e o pó continua com uma boa fluidez. Este é um outro exemplo em que, se você tiver um produto com a umidade, a atividade de água interna mais alta do que a da superfície, vai acontecer a difusão da água e as partículas vão se aglomerar. Vai acontecer a coesão e forma um empedramento. Então, se você tiver o seu produto com antiumectante, aqui também é a sílica, ela vai proteger para que suas partículas não se aglomerem ou não se aglutinem. Eu tenho um exemplo aqui, é uma isoterma feita de um princípio ativo em diferentes polimorfismos. Ou seja, enquanto ele está numa forma vítrea, eu posso aumentar a atividade de água, que não aumenta muito a umidade. Se ele estiver numa forma anidra ou de cristal, eu tenho aqui a transição vítrea dela e aí passa a aglomerar. Eu coloquei este exemplo aqui porque eu achei muito interessante. Na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, trabalha-se muito com produtos hidrofílicos. Então, os hidrofóbicos, geralmente as proteínas, os produtos gordurosos, e os hidrofílicos são geralmente os de massa molecular baixa. E aí nós temos que ter a diferença entre os produtos que são hidrossensíveis e outros que são hidrocapazes. Hidrossensíveis são os que têm a capacidade de absorção da água e alta mudança estrutural. A hidrocapacidade são os que têm uma capacidade grande de absorção sem alterar a forma física. E, se falando em higroscopicidade, nós temos aqui isotermas traçadas de alguns produtos. Se vocês olharem a cross-carmelose, essa curva, ele é o menos higroscópico. Ele é o mais higroscópico desses produtos. Enquanto que o manitol, que é essa linha pontilhada azul, esse xizinho azul, ele é o menos higroscópico. Ele mantém aumenta a atividade de água, mas a umidade bastante baixa. Passando agora para a parte dos equipamentos, nós temos o nosso analisador de atividade de água 4TE, que trabalha por ponto de orvalho ou ele pode trabalhar por ponto de orvalho e por capacitância. O ponto de orvalho, nós temos que a amostra é colocada dentro de uma câmara, essa câmara é selada e a atividade de água da amostra entra em equilíbrio com a fase gasosa. Lembra de um dos primeiros slides em que eu apresentei uma draja dentro de um copo selado com um outro copo com água? É o princípio fundamental da termodinâmica que acontece aqui dentro. Vai ocorrer o equilíbrio da atividade de amostra com a fase gasosa. Essa fase gasosa, ela em equilíbrio, nós temos aqui um espelho que é aquecido e resfriado. Quando o espelho é resfriado, essa fase gasosa, ela forma orvalho no espelho, e quando o espelho é aquecido, dissipa. Um sensor óptico lê exatamente a temperatura no momento em que mudou a reflexão entre o espelho limpo e o espelho com o orvalho. Também tem um sensor de infravermelho que lê a temperatura da amostra. A temperatura de formação do orvalho com a temperatura da amostra é uma carta psicométrica e que correlaciona o valor de atividade de água. Dentro dessa câmara tem uma ventoinha que ajuda a entrar em equilíbrio mais rapidamente. Então, o ponto de orvalho é um método
com maior exatidão. O equipamento tem 4 casas após a vírgula, uma exatidão muito grande, é bastante rápido para fazer a leitura e é um método primário da termodinâmica. O equipamento também pode ter um sensor de elétrico, é um opcional de constante elétrica ou capacitância, em que nós temos um polímero higroscópico ensanduichado por elétrons porosos e unidos por cabos elétricos. Quando se muda a unidade relativa de equilíbrio, ou seja, a atividade de água, muda a diferença de potencial, dá um resultado em milivolts, que é medida em atividade de água. Esta é uma medida secundária, com uma menor exatidão do que o ponto de orvalho. Aqui, a recomendação dos cuidados que todo equipamento deve ter para se manter uma boa exatidão de leitura. Também, aqui eu detalhei bem o preparo das amostras, não vou discuti-los, essa apresentação será mandada para vocês. O que eu gostaria de dizer é que a preparação da amostra tem que ser sempre constante. Se você decidiu colocar o seu produto na forma íntegra, sem preparação, sempre coloque sem preparação. Se você decidiu fatiar com um único corte, sempre faça com um único corte. Se você decidiu triturar, seja em grau, seja em um liquidificador, sempre proceda da mesma forma. Uma fórmula sólida, um OTC, sem preparação, a atividade de água foi 0,458. Com um único corte, 0,300. Já é uma diferença de atividade de água considerável. Triturado em grau, 0,348. Pode ser que durante essa trituração tenha absorvido uma quantidade de água. Então, sejam constantes na hora de preparar a sua amostra. Aqui estão alguns modelos dos equipamentos. Nós sempre recomendamos o 4TE ou 4TEV para a indústria farmacêutica, a indústria de cosmético, que trabalham com a pesquisa e desenvolvimento. O equipamento Aqualab Pré, recomendado para controle de qualidade, e o Pocket, que é um portátil para fiscalização e recebimento de matéria-prima. E nós temos o VSA, que é um gerador de isoterma para estudo de vida de prateleira do seu produto. Ok? Muito obrigada pela participação e agora nós estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela apresentação. Nós vamos então passar a responder algumas perguntas da audiência. Aqueles que não enviaram ainda suas perguntas, ainda dá tempo. Por favor, use a ferramenta do GoToMeeting. Tem um quadradinho onde é possível digitar a sua pergunta. Fique à vontade em enviar e estaremos respondendo a partir de agora. Bom, nossa primeira pergunta, Tânia, quanto tempo leva para se fazer uma leitura de atividade de água? E qual a vantagem de utilizar atividade de água se eu já utilizo umidade? Bom, no equipamento no 4TE, menos de 5 minutos. Se a atividade de água do seu produto for baixa, 0,2, 0,3, vai levar mais ou menos 5 minutos. Produtos com atividade de água mais alta, 0,7, 0,8, 0,9, menos de 5 minutos, geralmente 2 minutos e meio, para se realizar uma leitura. Se você mede a umidade, você não consegue prever todos esses parâmetros que nós comentamos. A umidade não lhe dá o valor de limite de crescimento de micro-organismo, por exemplo. 10% de umidade vai crescer ou não o micro-organismo? Não sei. É uma umidade baixa, mas não sei lhe dizer se cresce ou não o micro-organismo. 0,6 de atividade de água. Cresce o micro-organismo? Não cresce com certeza.
0,8 de atividade de água, cresce micro-organismo? Cresce. Geralmente, bolores e leveduras. Ou seja, a umidade não vai lhe dar esses parâmetros, nem microbiológico, nem de reação de Maillard, nem de escurecimento ou de oxidação. Quem vai lhe dar todos esses parâmetros é a atividade de água. Muito bem, então vamos à próxima pergunta. Tânia, posso utilizar atividade de água para qualquer tipo de produto? Sim, pode medir tanto para produtos líquidos, sólidos, semissólidos, tudo você pode medir a atividade de água. Alguns produtos, por exemplo, fabriquei um enxaguante bucal ou um perfume, um exemplo de cada, da farmacêutica e da cosmética. Você pode medir atividade de água? Você pode, mas vai dar atividade de água 1, sempre, porque tem bastante água presente. Ok? Mas pode se medir de todos os tipos de produtos. Muito obrigado.